hoje no último encontro, os capítulos finais são os capítulos 23 e 24. Autoapreciação. E o último capítulo é avançando, né? Para a gente finalizar ali, sintetizando um pouquinho aquilo que foi importante para cada uma, aquilo que contribuiu, e os próximos passos, né? Aquilo que vocês podem estar pensando e dando continuidade nessa construção, certo? Vou compartilhar aqui com vocês o capítulo 23. Eu gostei muito desse capítulo. Eu também, foi muito bom. Foi mais ou menos o resumo de tudo que a gente viu, assim, né? Uhum. Eu achei bem parecido que a gente viu da autocompaixão, dessa questão do olhar para o outro e você não se, muitas vezes, não validar muito você, principalmente nesse início. Muito bem. Sim. E resgata ali aquilo da gratidão, aquilo de saborear, né, da atenção Sim, plena. sim, sim, sim. Eu deixei uma sugestão para a semana sobre a gratidão e saborear. Vocês lembraram de fazer algo? Como que foi? Deixa eu resgatar aqui o que foi que eu coloquei no grupo. Porque, assim, bom, me enrolei, né? Agora não sei. Porque, assim, a gratidão é aquilo que eu tenho, acho que a Silvia também falou que faz, né? Todos os dias eu acordo, as pequenas coisas mesmo, pela caminha quentinha. Eu tenho esse costume de ser grata por isso, né? Pelas coisas, pelos atendimentos, no final do dia também, que deu tudo certo. E o saborear eu não lembro. Saborear eu vou voltar. Como proposta os dois, né? Reservar alguns momentos para saborear e agradecer pelas coisas simples do dia a dia. Não apenas vivenciá-las, mas estar consciente de que está vivendo. Né? Então, saborear é não só vivenciar a experiência, mas estar consciente. Trazer a consciência. Poxa, eu estou vivenciando isso, estou fazendo algo que está me trazendo essa emoção aqui. Né? O que vocês colocaram como uma prática que já faz parte, né, do dia a dia de vocês, das atividades que vocês já fazem. Então, essa lembrança, né, é lembrar de cultivar cada vez mais a presença. E o saborear prestar mais atenção que você colocou lá no café, prestar atenção, não só tomar, me alimentar, mas prestar atenção nisso. Isso. A gente pode trazer um exemplo para ficar mais próximo, né, de lembrar, tipo saborear como um alimento mesmo, uma comida gostosa, né, que a gente não só come, mas a gente come sabor e sente ali o sabor da comida, né, saborear ali aquilo que é bom. Então, assim como outras experiências, a gente não vai só vivenciar, mas a gente vai se perceber ali, cada sensação. Atenção plena de viver aquele momento presente, né? De apreciar, saborear, né? De viver o momento. Não é isso? Exatamente. No momento de um cafezinho, no momento com quem você está na mesa. A importância disso. Isso é atenção plena, né? No final, a gente vai vendo que é estar consciente. Geralmente, aqui até fala nessa outra que a gente vai estudar, que geralmente a gente valoriza mais aquilo que falta. O que não foi bom, né, que aconteceu de ruim. Acontece muitas coisas boas, mas muita gente não valoriza isso, não valida. Aí, muitas vezes, acontece muito por quem reclama muito. Acorda pela manhã, tem muita coisa para fazer. Você acaba reclamando, isso acaba tomando o seu dia. Hoje, eu percebi isso, que hoje pela manhã eu acordei. Fui limpar meu jardim de enxada mesmo, não é? E estava pensando nessa aula. Limpei o jardim, depois fui lavar umas roupas, organizar a casa, lavei a área.
Então, assim, se você for reclamar por esses trabalhos, ficar reclamando, isso automaticamente acaba se sobrecarregando. Não é que não é que vai achar que está tudo muito bem. Mas por que que eu não faço isso, sabe? Porque durante a semana eu estou trabalhando. E se eu quero ver organizado, meu jardim limpo, não é? Ele está precisando, então, valorizar, é o que eu percebo, valorizar esse momento, ao invés de só reclamar e queixar do cansaço que deixa isso. Mas o que também de bom pode proporcionar? Sim. E a Até gente uma outra começa a perspectiva, exercitar isso, a gente acaba. Porque eu pego muitas pacientes reclamando e queixando de tudo, não é? Tá? Aí quando vai avaliar, né, tá? Mas o que que acontece de bom na sua vida? Qual foi o momento que você viveu bem? E aí ela começa a avaliar que ela está deixando de viver alguns momentos bons com os filhos, em casa, de proporcionar isso. Acho que é mais ou menos assim. Sim, sim. é isso mesmo. Né? Então, Agradecer mais, pela manhã, quando você acorda, né? Principalmente quando você vê alguém doente, né? E você ter a oportunidade de você acordar pela manhã com saúde, de poder fazer as coisas, de ler uma Bíblia, orar, seja um livro, né? Um momento de gratidão, de exercitar isso e que isso seja a prática diária. Sim. Quem tem filhos, né? De acordar, ver seus filhos na cama, acho que é um momento assim, né? Sim, sim. Está bem. Sim. E nem Eu já sempre sempre a gente tenho. vai falou, estar né? bem, né? Vai ter momentos também dolorosos, É, né? sim. Sim, sim. E isso a gente vê muito na prática, né? Quando a gente traz. Mas o que que tem? A pessoa chega reclamando uma situação X, fala, mas o que que teve de bom na semana? Foi só isso que aconteceu? Teve outras coisas? E a pessoa, não, teve coisa boa também, não foi só coisa ruim, não. Aí a pessoa traz, né? É verdade. Mas Precisa geralmente de só um fala esforço aquilo que não ali a foi bom. mais, né? Sim, Hum? Precisa ser instigado, precisa ser puxado ali, para isso que foi bom aparecer também. Isso aí é sim, o viés da negatividade que vocês já estão É, falando, né? Que é sim, uma distorção cognitiva, trazendo ali para a TCC, né? Um modo de ver as coisas. sim, E aí no comecinho, né, traz que a maioria das pessoas reconhece a importância de expressar gratidão e apreciação pelos outros. Vocês já se viram, né, colocando sim, aí isso em referência às outras pessoas, apreciando ali o outro, e que faz parte, é importante, inclusive, pessoas ali que são significativas na nossa vida, né? Mas enquanto a nós mesmas, né? Como que está sendo essa apreciação em relação a nós, em relação ao que vivemos, ao que fazemos, né? Então é quando entra aí o viés de negatividade, que é especialmente forte em relação a nós mesmos. uhum, Geralmente a uhum. gente traz essa autocrítica mais forte e com o outro, né, aquilo que a gente já aprendeu em relação à autocompaixão. Com o outro, nós somos mais compassivos, nós somos mais flexíveis, né? Não, não deu certo agora, vai dar certo da próxima vez, aconselha e tudo, mas com a gente nós somos mais rígidos. É um Uhum. pouquinho mais difícil, ou um pocão. Até quando a gente usa isso na sessão, né? Quando pergunta o paciente, se for uma amiga sua, o que é que você falaria para ela, né? Geralmente ela fala totalmente o contrário do que ela fala para si, né? Que é uma das técnicas que a gente usa, né? sim. Exatamente. Do padrão, é isso? É, né? Duplo padrão. Também a gente pode estar utilizando, ajuda muito nessas distorções. Sim, E aí, esse cuidado, né, para não distorcer quem somos, por conta desse viés da negatividade. Então, a gente tem aí uma tendência a focar nas nossas inadequações, nos nossos erros, em vez de apreciarmos nossas forças, né? Frequentemente temos uma perspectiva distorcida de quem somos, quando a gente foca só naquilo ali que está inadequado, só naquele erro, e a gente esquece do todo,
né? Então, é sempre uma reflexão muito importante. Lembrar ali que são situações, trechos da nossa vida e que não é o todo. Esses erros, essas falhas, não fazer acreditar que não erramos, não temos erros. Sim. Não é isso. Mas é cuidar também desse ponto aí que nos sensibiliza mais, né? Cuidar ali da nossa perspectiva diante desse erro. A gente pode observar pelo viés da aprendizagem, né? Entendendo ali que é natural, que faz parte. O erro, algumas situações desconfortáveis, E nem sempre mas o vamos que estar está bem o por tempo trás? todo, né? Isso. Mas é aquilo que nos incentiva a continuar aprendendo, né? É os nossos pontos fortes e aquilo que a gente traz enquanto uma dedicação, enquanto esforço, né? Tudo isso são pontos fortes que precisam ser validados também. E aí, vamos pensar um pouquinho como que é receber um elogio, né? Um elogio, a gente tem que, de alguma forma, valida ali algum ponto forte, né? Reflitam comigo um pouquinho. Como que costuma ser para vocês? Receber um elogio. Você aceita de imediato, acolhe ou rebate imediatamente, mesmo que não seja verbalizado, né? Às vezes a gente passa aí desse estágio, recebe um elogio e a gente já entende, não, tudo bem, não vou rebater esse elogio, vou aceitar. Mas na cabeça vem o pensamento, né? Ah, mas não é isso tudo. Ah, mas e aquele outro defeito ali? Essa pessoa está vendo só isso que é bom meu. Né? Então, uma reflexão para a gente fazer de pouquinho em relação a esses elogios. Né? E esse contra-argumento. Por exemplo, nem sempre eu sou assim. Ou também tenho muitas más qualidades. Quando a gente recebe aquilo que é bom, aquilo que é um elogio, mas a gente busca aí uma forma para levar para esse viés do que é negativo, do que ainda não foi possível construir, do que é uma falta. A gente tem uma tendência natural para isso e a gente vai reestruturando, né, aos poucos. Trazendo para a TCC sempre um paciente, né, que sempre traz aquilo para confirmar aquela crença de que ele não é bom, de que não é capaz, né? Sempre quando alguém faz, ele faz alguma coisa boa, tá, mas eu fiz por isso, isso, né? Não valida porque que ele fez o bom. Se a pessoa elogiou, mas também era fácil de fazer. Exatamente. E olha Ele já tem só aquele como seria. padrão de pensar, né? Sim, sim. E olha só como seria bom se, ao receber um feedback negativo, a gente tivesse a mesma postura, né? A postura ali de perceber o contrário, as boas qualidades, né? Como no exemplo. Mais uma vez, essa reação demonstra o viés da negatividade. Porque quando recebemos feedback negativo, nossos primeiros pensamentos não costumam ser sim, mas nem sempre eu sou dessa forma, recebendo um feedback negativo, né? Ou você tem conhecimento de todas as minhas boas qualidades? Né? Percebe que é diferente? É muito raro, inclusive, isso vir de modo automático. Mas fez sentido para vocês observarem essa mudança? É muito mais difícil a gente trazer essa postura, porque a gente vai pensar nas nossas más qualidades, a gente não vai se defender ali com tudo aquilo que já é um ponto forte, né? Geralmente. A gente vai concordar, talvez, né? De alguma forma, quando receber um feedback negativo. É mais fácil concordar com aquilo que é negativo, aceitar, concordar, verdade, eu errei mesmo, eu
sou falha nisso, se sentir mal com isso, com esse feedback negativo, ao invés de rebater ali de outro modo, né? Não, mas eu errei nessa situação, mas e todas as outras vezes que eu acertei? Uhum. É uma forma de construir isso. E aí, esse receio, que também é social, né? Isso aí que a gente percebe muito no reconhecimento das nossas qualidades, daquilo que é bom. Né? Há aí um receio de ser arrogante, de afastar as pessoas. Minhas boas qualidades não são um problema a ser resolvido, portanto, não preciso focar nelas. Né? Pode acontecer aí na psicoterapia, por exemplo. Assim, a gente pode pensar, minhas boas qualidades não são um problema a ser resolvido. Então, aqui na terapia, eu tenho que focar naquilo que está ruim mesmo, naquilo que é mais difícil. Mas a gente compreende que quando a gente foca naquilo que é uma boa qualidade, a gente fortalece. E fortalecendo esse lado, a gente consegue intervir com aquilo que ainda é uma dificuldade. E aí o outro ponto, o medo de me colocar em pedestral e acabar caindo nele. Né? Então, medo de reconhecer... Esse que eu não entendi muito, Bruna. Eu interpreto dessa forma, por exemplo, reconhecer publicamente qualidades, né? Não vou reconhecer que eu sou uma boa profissional, que eu fiz bem, tudo. Vai que depois eu demonstre alguma falha, eu demonstre alguma insegurança, e aí vai ser invalidado aquilo que eu reconheci antes, de cair mesmo do pedestal, né? O medo de estar sendo algo supervalorizado. Fez um pouco mais de sentido? O medo de me colocar em um pedestal, ali, de me colocar acima e cair desse pedestal, né? E trazer ali a questão... Isso seria uma insegurança? Uhum. Sim. Uhum. É um receio, uma insegurança de reconhecer ali aquilo. Claro, a gente não vai se colocar ali daquele modo superior, né? A ideia não é se colocar como superior, mas é reconhecer minimamente aquilo que foi bem feito, aquilo que é uma qualidade. Mas aqui nesses pontos a gente está trazendo receio, né? E se eu reconhecer isso, será se eu estou supervalorizando, me colocando em um pedestal? Eu vejo muito isso, eu entendo desse lado também, mas eu vejo muito isso, por exemplo, no meio corporativo. Tem pacientes que em reunião sabe o assunto, mas fica com aquele receio de falar e falar besteira. E depois as pessoas ficarem descrentes ou rirem. E eu não sei se entra mais ou menos aí, né? Não é que se colocar no pedestal, não é falar que eu sou bambambam, bam, bam, mas eu sei do assunto, eu quero colocar. E acaba não colocando. E isso causa prejuízo, né? Porque a pessoa depois fica sofrendo. Tem um outro ponto aí que isso vai fazer eu me sentir superior e me afastar dos outros. Tipo, que talvez pode se aproximar também no sentido de, eu sei a resposta. Eu gostaria até de contribuir, né, aqui com uma resposta, com o meu conhecimento, mas e se isso me colocar numa posição de superior? Né? Aqui está falando sobre me sentir superior, Sim. mas a gente pode refletir também, e se o outro me ver como superior e acabar me achando arrogante, prepotente, isso pode fazer com que haja afastamentos. Né? Então, tem vários outros exemplos também que não foi mencionado aqui, mas que acontece muito, Sim, né? sim. Como isso que a Vera trouxe.
essa questão de não se expor é uma questão comum, né? Que a gente encontra no nosso trabalho. Eu vejo em vários pacientes essa questão de receio do que as outras pessoas vão pensar, de falar uma coisa, saber o que está falando, mas assim, de repente, o medo de falar errado acaba não fazendo. Exatamente. Bom dia, Marilene, Andressa. Bom dia. Tá. Oi, Mari. Oi, Andressa. Andressa está quietinha. A gente está falando sobre autoapreciação, né? E agora sobre alguns receios, sobre essas inseguranças, né? Isso aí que vem como uma dificuldade. Andressa, é a primeira vez que está aqui ao vivo, fazendo almoço. Bem-vinda, Andressa, fica à vontade. E aí, o que mais? É claro que há uma grande diferença entre simplesmente reconhecer a verdade, que temos qualidades boas e não tão boas, e dizer que somos perfeitos ou melhores que os outros, né? Então, há uma diferença muito grande nisso. Só que o nosso receio é de, será se o outro está interpretando como eu sendo superior, eu sendo perfeito? Eu não sou perfeito. Aí vem aqueles questionamentos, né? Mas é simplesmente reconhecer a verdade, reconhecer ali que temos qualidades boas e que também temos qualidades e defeitos, né? Tem outros pontos ali não tão bons, mas que não necessariamente vai para o viés total da negatividade. É necessário, é importante equilibrar e trazendo o todo. E é importante valorizarmos esses nossos pontos fortes, assim como temos compaixão por nossos pontos fracos, para que possamos nos aceitar integralmente, exatamente como somos. Né? Então, tudo isso, todos os capítulos do livro, até agora o finalzinho, veio trabalhando esses pontos aí, de reconhecer, de aceitar, para que a gente se veja ali de modo integral e amplo, exatamente como somos, com defeitos, mas também com qualidades. Né? Então, valorizar esses pontos fortes e lidar com os pontos fracos, né? Com cuidado. Achei muito importante essa finalização aqui, né? Sobre a aceitação integral, exatamente como somos. Né? E não significa aceitar suas qualidades, mas abraçar também as nossas dificuldades ali, os nossos defeitos, com autocompaixão. A maioria de nós acha simplesmente que é errado nos apreciarmos. Né? Então, a gente viu que esse pensamento aí de achar que é errado é por conta de tudo aquilo que a gente vai consumindo socialmente, né? Do receio, da insegurança, mas não, pelo contrário. É assertivo, inclusive, e é um respeito conosco, né? É um cuidado conosco, nos apreciarmos também. E aí, eu gosto muito quando vem esses quadros, os quadrinhos aqui, né? E veio o da autoapreciação, que é envolvendo os pontos ali da autocompaixão, que são os 3 componentes: autobondade, humanidade compartilhada e mindfulness. As nossas qualidades positivas e também as negativas. Juntos, esses 3 fatores permitem nos valorizarmos de uma forma saudável e equilibrada. Percebe, então, que a gente busca essa clareza, né, sobre todos os aspectos. Não é romantizando o erro, não é trazendo só o positivo, mas é reconhecendo também
as nossas falhas, os nossos erros, mas esse reconhecimento, ele é importante que ele venha com autocompaixão, né? Com autocompaixão que nos motive, que nos movimenta também para o desenvolvimento. E aí, sobre esses 3 componentes, a gente vê aí a autobondade, trazendo que parte de sermos bondosos com nós mesmos envolve expressar apreciação por nossas boas qualidades, assim como faríamos com um bom amigo, né? Então, a autobondade, ela vai estar entrando em vários aspectos. Agora, como a gente está vendo sobre apreciação, né, a gente relaciona a autobondade e a apreciação, né, que sermos bondosos conosco envolve ter apreciação também. E o outro componente é a humanidade compartilhada. Quando lembramos que ter boas qualidades faz parte de ser humano, podemos reconhecer nossas forças sem nos sentirmos isolados ou melhores do que os outros. Então, é outro ponto interessante, que não é só lembrar que outras pessoas também falham, que outras pessoas também sofrem, né? A humanidade compartilhada também é lembrar que outras pessoas também têm qualidades boas, como a gente. Né? Isso nos ajuda a reconhecer, mas aceitar ali em conjunto as nossas boas qualidades. E o último elemento é o mindfulness. Para nos apreciarmos, precisamos prestar atenção. Né? Então, atenção aqui às nossas boas qualidades em vez de desprezá-las. Tem sentido para você? Ver aí esses 3 componentes? Sim, muito bom. E que tudo isso não é egoísmo ou autocentrada, né? Não é algo que se concentra, que foca somente na gente de modo egoísta. Pelo contrário, simplesmente reconhece que boas qualidades fazem parte de ser humano. Né? Então, outra reflexão aí para a gente consolidar mesmo. Né? É tudo que a gente já sabe, mas que às vezes tem um pouquinho mais de dificuldade de praticar. E aí finaliza trazendo que a autocompaixão é uma forma de corrigir o nosso viés de negatividade em relação a nós mesmos e de nos vermos mais claramente como pessoas completas. A autoapreciação também fornece resiliência emocional e autoconfiança necessária para dar aos outros. Quando apreciamos a nós mesmos, também estamos apreciando outras causas, condições e pessoas. Né? Então, outra reflexão importante para fortalecer isso, né? É lembrar dessas qualidades positivas, dessas qualidades boas aqui, como algo que veio de processos de aprendizagem, de família, de professores, né? Vem ali de uma educação, vem ali de um convívio social, né? Então a gente acaba apreciando também todos esses grupos, né? Todas essas pessoas aqui. Quando a gente aprecia as nossas qualidades, a gente aprecia todo o nosso histórico de construção disso tudo. Esse capítulo parece um resumão, né, do que a gente viu até agora mesmo. Porque tudo que está sendo falado aqui é o que a gente já viu em outros capítulos anteriores. Exatamente. E aí essas frases resumem bem também. Né? Ser humano inclui boas e más qualidades. Portanto, a autoapreciação ela é realista, não egoísta.
E, quando valorizamos a nós mesmos, também valorizamos a todos aqueles que ajudaram a nos formar e apoiar ao longo do caminho. Muito bom pensar sobre isso, né? E aos poucos ir fortalecendo mais ainda, né? Ainda ficou para mim aquela ideia de amplitude, né? De acolher ali tudo aquilo que somos, da forma como é, né? Acolher não só os defeitos, mas também reconhecer as nossas qualidades. Acho que a gente resume bem trazendo isso e no quadrinho ainda pontuando, né, sobre os elementos da autocompaixão, aquilo que vai fazer parte da nossa vida, né? Então agora, finalizando o clube, a gente vai continuar fazendo essa reflexão, né? Tentando observar aí como que estamos sendo bondosos conosco, em que momento a gente lembra da humanidade compartilhada, e como que está sendo a atenção plena, né, em cada atividade, em cada experiência que fazemos. Né? Então a gente finalizou o capítulo 23, pensando aí sobre isso. E no capítulo 24, que é mais curtinho ainda, a gente vai ver alguns pontos para manter essa prática que a gente aprendeu ao longo dos encontros, né? Então, ao longo dos encontros, a gente fez alguns exercícios, a gente refletiu aqui, e agora é com vocês, é com cada um de vocês aí na vida, no dia a dia, dando continuidade a isso que foi aprendido, a isso que foi refletido aqui nos nossos encontros. E é o que é colocado no capítulo 24. Né? Aprendemos, então, uma ampla variedade de princípios e práticas para cultivar a autocompaixão. Né? Mas como vamos integrar o que aprendemos à nossa vida diária? E como continuar praticando nos próximos meses, até mesmo anos, né? Como que vamos praticar tudo isso na nossa vida agora? E aí, uma outra perguntinha que pode ser feita é qual é a prática certa para mim? Foram tantas práticas, né? Foram tantas reflexões, exercícios, mas o que eu posso continuar fazendo? Qual que é a prática certa para mim? E aí, é dito aqui, aquela com a qual você estiver mais comprometido, né? Aquela que fizer mais sentido para você. Aquilo que fortalece o teu comprometimento mesmo, né? Eu estou comprometida a fazer isso todos os dias, a trazer isso como estilo de vida, né? Como Vera e Silvia trouxeram a gratidão. Larissa está entrando. Então, é aquilo que a gente vai consolidando e aproximando, fazendo parte da nossa vida, né? Como estilo de vida mesmo, como algo que a gente vai permanecer. E aí, só descobrimos em retrospectiva com quais práticas estamos mais comprometidos. É quando a gente olha para trás, quando a gente olha para a nossa vida como um todo, a gente vai descobrindo um pouquinho, né, aquilo que faz mais sentido. E um bom começo, provavelmente, são as práticas que forem mais fáceis e mais agradáveis. Quais são elas? Vocês conseguem se recordar de alguma prática, de alguma reflexão que durante os encontros aqui, durante a leitura, foi mais agradável? Foi mais fácil? Foi mais simples? Que faça sentido para você fazer mais vezes? Como que é para vocês? Eu lembro bem daquela do amigo, né? Acho que foi logo no comecinho. Uhum. Não lembro que capítulo que foi, mas do amigo. Como você faria, como você falaria com
com um amigo, né, numa dificuldade, que é praticamente o que a gente aprende na técnica da TCC, né, mas aqui de uma outra forma. Tem até um textinho, né, para falar, para ler. Muito bom. E essa aí acaba sendo o centro, né, da autocompaixão. Quando a gente pensa em autocompaixão, a gente pensa em como a gente tem compaixão pelo outro. E fazendo essa pergunta, né, a gente consegue se colocar ali para a gente. Larissa colocou que a própria leitura do livro estar aqui no clube já nos torna no momento presente. Já falou sobre estar no momento presente. Sim. Perfeito. Aí a Então, atenção plena pode também, falar. eu acho que é uma coisa que também, nesses capítulos, eu tomo um banho mais relaxado, presta atenção, né? Prestar atenção em alguns momentos do que você está fazendo para você, né? Então, isso também é uma prática que depois dessa aula, eu comecei a prestar mais em alguns momentos, né? Tem hora que a gente toma banho correndo, mas tem hora que usa uma bucha, um pouco mais de espuma, e começa a apreciar aquele momento. A gente lembra, né, dessa aula. Sim, sim. Olha, Vera, isso aí é aquilo que você perguntou sobre saborear, né? Entra aí. Sim. Saborear é uma parte ali de ter atenção plena, né? De apreciar, de saborear. Então, sentir a espuma, então perceber aí, né? Cada sensação. Olha aí como você já está fazendo. Sim, e a gente lembra da aula, a gente lembra dos encontros. É muito bom isso. Eu vou falando aqui, então, as dicas para manter essa prática. E aí, se vocês forem lembrando de mais alguma, quiser compartilhar, podem ir compartilhando. Primeira é tornar a sua prática o mais agradável e possível para que ela seja autorreforçadora. Né? Então, não ser ali algo que desgasta, é muito tempo fazendo isso, mas aquilo que seja autorreforçador, né? Que te faça se sentir bem, como apreciar esses momentos. É algo que faz com que você se sinta bem e você vai querer fazer mais vezes. O outro é comece pequeno. Práticas curtas podem fazer uma grande diferença. Então, eu trago aqui o exemplo da atenção plena. Começar pequeno, começar pela prática informal. Né? Informal é isso que a gente menciona aqui, do banho, de perceber ali no alimento, né? Tirar ali poucos minutinhos antes de ir para a prática formal. E o formal é quando a gente determina ali um horário e a gente faz em um tempo, né, de modo mais regular. Então, essa é a ideia de começar de pouquinho, começar aos poucos. Quando Vera falou do banho, eu comprei isso aqui, da Vatim, óleo com açúcar, para tomar um banho bem. Falta eu comprar esponja especial para estar usando. E quando eu comprei, eu lembrei, né, de me propiciar esse momento. Ainda está aqui, ainda não usei, não, mas eu vou Que usar. legal! Que legal, que legal. Tem uma esponja própria, Silvia? É copaíba e andiroba. É uma vegetal, eu não tenho daquela. Que é Sim. bom para. Eu tenho outra, mas eu quero usar com a vegetal. E aí é para comprar, passo o tempo, acabei não comprando, mas eu vou comprar para usar. E vou lembrar desse momento. Legal. Pratique durante a vida diária, quando você mais precisa. Né? Então, é isso. Praticar ali diariamente, mas também, tudo bem se não for algo todos os dias, no mesmo horário, mas em um momento em que você percebe que precisa. Né? Lembrar ali, se permitir estar trazendo isso aos poucos, de modo pequeno. Seja compassivo
quando sua prática falhar e simplesmente comece outra vez. É isso. Se de repente em algum momento a gente tentar ali ser autocompassivo, quando a gente começa a se criticar, né? E aí a gente tenta, não, mas eu quero ser autocompassiva, aí tenta trazer ali, só que no momento está tão difícil, né, que a gente pode em algumas situações não conseguir, né? E tudo bem, aceitar que naquele momento não conseguiu, não foi possível, mas que foi uma tentativa que permanece sendo importante. Em outros momentos, continuar cultivando esse acolhimento também, né? Nem sempre a gente consegue se acolher como a gente gostaria. Às vezes é mais difícil mesmo. Deixe de lado o esforço desnecessário para praticar de forma correta. Simplesmente seja acolhedor e amigável consigo mesmo. Né? Então, aquele esforço ali para fazer de modo correto. Não, o certo é fazer assim, não posso me criticar, não posso olhar ali para o negativo e ficar naquela rigidez. Né? Ao invés disso, e mais se percebendo, se acolhendo mesmo, sendo amigável consigo. Né? Percebendo que até mesmo nas práticas de autocompaixão a gente pode ter dificuldades, a gente pode falhar e a gente vai estar sempre tendo essa possibilidade de recomeçar, de insistir, e aquele lembrete lá de ser um aprendiz lento, né, no nosso processo. Tem uma sugestão de escolher uma hora sistemática para praticar todos os dias, né? Pode ser aqui, quando a gente vai um pouquinho mais para a prática formal, que é determinar algum horário, se fizer sentido, né? Isso nos ajuda a lembrar de praticar. De repente, um dia corrido, e aí você tem um alarme, né? Ah, tal horário, eu vou fazer ali o meu momento, eu vou refletir sobre o dia, né? Eu vou pensar e eu vou lembrar da autocompaixão em cada atividade que eu fiz. É uma sugestão também. E sempre os ajustes, identificar os obstáculos de cada prática, né? Então, o que está dificultando a minha prática hoje? O que é um obstáculo e como que eu posso ajustar isso? E outra sugestão, ler livros sobre mindfulness e autocompaixão, isso que a gente fez aqui, né? Procurar outras referências, se vocês continuam com interesse em se aprofundar, né? Continuar aqui no Clube do Livro. A gente vai ter uma pausa, depois eu vou falar melhor com vocês sobre isso, mas eu quero ter uma pausa aí dos sábados para organizar, e aí eu vou trazer uma outra sugestão de livro para continuar se aprofundando nessa mesma temática. E faça um diário sobre suas experiências de prática. Se você gosta da escrita terapêutica, né, investir ali em um diário, em uma escrita, isso é muito bom. Mantenha-se conectado à humanidade compartilhada aí, né? A importância de estar em comunidade, isso reforça, né? Isso nos ajuda. E um tipo de comunidade é os nossos encontros aqui. Né? Outras comunidades que vocês fazem parte, está reforçando isso, que ajuda vocês a se sentir conectado, né? Tá em família. E também escutar meditações orientadas, disponíveis nos links do livro. Ao longo de cada capítulo, teve algumas sugestões de link, só que eu acho que quase todos, se não todos, estão em inglês, né? Mas tem meditações, ou até mesmo em outras fontes, né? É possível a gente estar buscando isso. Tem alguns aplicativos também, então tudo isso são sugestões. E, para finalizar, a melhor prática para você é aquela com a qual está mais comprometida. É aquela que faz mais sentido para você. E
quero, agora nesse finalzinho, compartilhar um pouco de como foi para mim essa experiência de estar aqui todos os sábados, 10 horas, e também ouvir de vocês como que foi para vocês, né? E trazendo um pouquinho mais de mim, foi uma primeira experiência, eu facilitando mesmo o grupo, né? Desde o começo me veio esse desejo muito mais para autodesenvolvimento, para ir percebendo o que faz mais sentido no grupo, né? As dificuldades, e o que me motiva mais a, inclusive, continuar e trazer outra proposta de leitura, é o quanto a gente se desenvolve mesmo, tanto profissionalmente, ali naquilo que a gente vai revisando, estudando, exercitando, como pessoalmente, né? Então, eu já praticava, eu já conhecia a autocompaixão, mas quando a gente traz isso de modo mais sistemático, ali tendo um horário, né, para conversar sobre, para falar sobre, a gente vai consolidando mais, né? Então, é algo que permanece ali como muito importante de ser reforçado, né? Então, era algo que, poxa, eu já conheço a autocompaixão, e aí às vezes fica na nossa cabeça, né? Eu já sei que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer isso, mas na prática não é da mesma forma, né? E aqui com vocês eu tive a possibilidade de fazer mais o que eu falo, né? Que falar é mais fácil, fazer é difícil. E aí eu me vi em várias situações ali tendo dificuldade também, assim como vocês, né? De ser autocompassiva comigo, de lidar com dificuldades, mas eu sempre tentava me ouvir, né? O que eu estou falando para as meninas fazerem, né? Então é isso que é importante para mim fazer também. Então foi muito significativo mesmo, ter essa experiência, gravar, compartilhar aqui para outras pessoas assistirem depois. Então foi muito bom e eu agradeço a presença, a participação de vocês, quem está ali no privado falando preocupada que, Bruna, não consigo participar de novo, mas que de alguma forma está fazendo sentido isso que é individual também, né? Que também foi uma proposta, não tem problema não participar todos os sábados. O importante é perceber ali o processo individual de cada um, né? O que é possível ser aproveitado, em que momento você está também. Lá no comecinho a gente viu isso, né? E eu até coloquei aqui, gente, vai ser natural no final a gente ir se perdendo um pouquinho pelo caminho, se encontrando depois, mas também a possibilidade de sempre recomeçar, né? Seja qual for o momento e respeitando ali aquilo que é individual de cada um. E vocês, gente? O que mais fez sentido para vocês durante esses encontros? Como que vocês estão? Como eu falei antes, foi muito bom esse momento, né? Sempre é um grande aprendizado, né? Como você falou, na prática mesmo. Às vezes a gente sabe, mas colocando isso na prática aos poucos. E cada vez que a gente entra aqui, que ouve, né? A gente tenta colocar isso no dia a dia, né? E esse momento aqui de compartilhar é muito bom. Tem sido um sábado assim maravilhoso. A forma que você conduziu, né, o acolhimento, de ouvir as outras colegas também, de ver esse momento a gente estar junto, de separar esse momento, né? É um momento assim de que nós nos damos também, de estar junto uma com a outra, cada um com as suas dificuldades no sábado, seus afazeres, né? Mas nos permitimos viver esse momento aqui. Uhum. Bom, eu vou ser sincera, esse livro era um livro que eu gostaria de ler, mas se não fosse o grupo, talvez eu não ia deixar lá para o final da lista, entendeu? Mas é um livro muito importante e eu achei muito rico, tanto o nosso encontro, acaba sendo aquele compromisso, né, de sábado. Parece que a minha rede está ruim, vocês estão me ouvindo direito? Ah, Dá para tá, estou ver, vendo. Então,
esse compromisso de sábado, né, dos nossos encontros, a Bruna também se dedicar, foi muito rico para mim também, tanto quanto experiência, que são atenção plena, mindfulness, né? A gente conhece, mas não é algo que a gente não pega a fundo, né? A não ser com a leitura, com os estudos, compartilhar experiências, isso foi muito importante para mim. É uma coisa que vai ficar. Eu não tive, né, em todos os encontros, eu tive em alguns, mas eu imagino, Bruno, o quanto foi desafiador para você estar aqui todos esses sábados, né? Mas agradeço as vezes que eu estive, foi muito bom. E uma coisa que eu achei que eu não esqueço, eu esqueço a palavra, mas o conceito não, que é saber que a gente erra, sabe, que a gente pode errar, né? Que acho que é a humanização compartilhada, uma coisa, essa humanidade compartilhada. Eu acho muito legal, porque essa minha rigidez, né? Às vezes acha que não, a gente não tem que errar, não pode errar, e a leitura desse livro me fez ver muito isso, foi muito importante. Obrigada pela sua dedicação, viu? Perfeito. E bom, Mari, humanidade compartilhada, né? De fato, reforça muito, né? Essa ideia que outras pessoas também que nós não somos inadequados, né? Totalmente por estar fazendo isso, não somos a única pessoa no mundo que erra, que faz isso, né? Mas que a gente sempre tem a oportunidade de aprender, né, de reconhecer ali as nossas dificuldades e de valorizar de pouquinho os nossos acertos também. A gente erra, mas a gente acerta também. Larissa comentou aqui sobre o livro e a teoria, né, ser linda, mas a prática ainda é tão difícil parar para se olhar, né? Continua sendo difícil, mas é uma possibilidade, e essa possibilidade ela é aproximada, de pouquinho mesmo. Então é isso, gente. Hoje encerra os nossos encontros aqui do sábado, 10 horas. E aí eu vou fazer um formulário para compartilhar com vocês, e vai ser muito importante ter a resposta de cada uma de vocês, para me entender um pouquinho mais, né, aquilo que ficou, mas também sugestões daquilo que vocês gostariam ou daquilo que vocês acham que seria interessante, né, ver ali mais presente em outras pessoas, trazendo aquilo que continua sendo importante. Tá? Também vou colocar lá questões de horários, teve muita gente que falou em relação ao horário de 10 horas, um pouco mais difícil, e a gente vai vendo, né? Vai avaliando, mas por enquanto a gente vai dar essa pausa dos sábados às 10, e aí eu vou estar compartilhando com vocês no grupo, tá bom? Fiquem à vontade também para ver aquilo que vai fazer sentido para vocês, tá? Eu entendo que todas vocês têm atividades também, que está aqui aos sábados, 10 horas, muitas vezes é complicado, né? Mas que vocês trouxeram aí esse esforço, essa dedicação com vocês, né? Foi um compromisso ali com vocês, isso que eu trago sempre como cuidado. Não, gente, não é um compromisso comigo, não se preocupem, não está vindo, está faltando, é um compromisso com vocês, né? Eu quero que vocês tenham proveito. E não trazer aqui uma sensação de que a sala está cheia, tem muita gente, isso não me enche. O que é muito importante, o que me enche muito é quando eu escuto vocês falando que no dia a dia vocês lembraram de algo, vocês fizeram algo, isso para mim é bem mais significativo. Tá? Então, fiquem à vontade para pensar aí sobre a outra proposta do livro, dos outros encontros que eu vou estar colocando. Se não fizer muito sentido no momento, é tranquilo também. Eu quero que vocês pensem, reflitam sobre o foco, sobre aquilo que é uma prioridade agora, né? Aquilo que vai fazer mais sentido para vocês daqui para frente, tá bom? E o convite aí desses pontos sobre continuar a prática, tá? Sobre continuar fazendo aquilo que é importante.
Combinado? Verdade. Eu quero Combinado. agradecer, viu, Bruna? Porque, como a Marilene falou, eu sei que gravação, todo cuidado, né? Gravação de áudio, resumo dos livros. O livro é grande, né, gente? O livro é grande. Então, assim, por isso que eu É o falo, se não desafio, né? fosse, eu não sei vocês, mas se vocês já leram, a Bruna já tinha lido esse livro, né? Ou leu com a gente? Eu já tinha lido, só que agora, lendo com vocês, eu consegui fazer mais práticas, né? Sim, Vivenciar diferente. mais. Eu li mais como Sim, teórico para apresentar, para fazer outros projetos, mas agora foi sim. bem mais completo. Então, quando a gente se reúne, né, é uma coisa mais intensa, troca de experiência, de comentar um clube mesmo, né, no Clube do Livro, comentar sobre os capítulos, isso é muito rico. E a sua dedicação também. Ah, não consegue, se você não consegue ler, você escuta o áudio, parar, porque eu sei que a nossa semana é corrida, a tua semana é corrida também, então, para parar, para fazer o resumo, para gravar o áudio, toda essa dedicação. Então, assim, eu tenho só a agradecer também a você. E foi bem Um leve. desafio, né? Sim, e aí no comecinho, se vocês perceberam, lá para o meio, para o final, eu fui atrasando um pouquinho os resumos, os áudios, né? E aí nisso eu lembrei, poxa, mas que a gente está trabalhando, né? Autocompaixão, então acabou sendo mais leve, não, tudo bem. A vida corrida, né? E mesmo assim continua fazendo sentido, continua sendo mais fluido, né? Então foi algo que de repente em outro momento eu não tá na mesma frequência, na mesma pontualidade, né? Talvez em outro momento fosse mais difícil isso. E agora foi mais simples, não. A gente está trabalhando a autocompaixão, as meninas são tranquilas, compreendem e a gente vai seguindo. O importante é seguir, né? Seguir. Não parar, né? Que é importante. Perfeito. Então é isso. Tem alguém para tirar uma foto nossa última foto, né? Nosso último encontro. Sem celular aqui, mas eu tiro o print. Acho que tem um celular, não tem porque no celular fica melhor a foto, não, Bruna? Alguém tem celular aí? Deixa eu Mas o print fica bom também, acho. A câmera da Bruna é boa. Então... Larissa, consegue ligar a câmera para a gente tirar uma foto? Está nas atividades. Arrumar os cabelos, peraí. Larissa está no almoço, né? Está no almoço. Pronto, ó, vou conseguir tirar a foto e fazer o print. Tirar a foto primeiro. E agora o print. Pronto, foi as duas. Está de pijama. Eu estou de pijama. Obrigada por tudo, tá bom? Um beijo, meninas. Tá, beijo. Obrigada, meninas. Foi um gente. prazer. Tchau. Nos vemos em outros Beijo, dias. prazer. Beijos, tchau. Foi muito Tchau. bom. Tchau. Tchau.